E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 11/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série D, Grupo 3, Souza contra América. O Souza é o oitavo e o América terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos o Souza venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o América venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 pro América. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Grupo 2, Altos contra Sampaio Corrêa. O Altos é o segundo e o Sampaio Corrêa quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos o Altos venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos Sampaio Corrêa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Grupo 4, Juazeirense contra Lagarto. O Juazeirense é o quinto e o Lagarto quarto. Nos últimos 5 jogos o Juazeirense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos o Lagarto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida em 6 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 3-1 pro Lagarto. Palpite, gol do visitante. Copa do Chile, jogo de volta. Universidade de Chile contra Curicó Unido. No jogo de ida foi 2-1 pro Curicó. Nos últimos 5 jogos a Universidade venceu 2 e perdeu 3. Jogando em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Curicó venceu 3 e perdeu 2. Como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 7 de 10. Palpite, casa vence. Campeonato colombiano, Medellín contra Júnior. O Medellín é o primeiro do grupo e o Júnior quarto. Nos últimos 5 jogos o Medellín venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Júnior venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Milionários contra Once Caldas. O Milionários é o segundo e o Once Caldas quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos o Milionários venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Once Caldas venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano com uma vitória do Once Caldas e 2 empates. 1-0, 2-2 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa da Colômbia, primeira fase. Grupo B, Alianza contra Envigado.
O Alianza é o segundo e o Envigado primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Alianza venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Envigado venceu 2 e perdeu 3. Como visitante também venceu 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Envigado. Palpite, casa, gol. Águilas contra Orso Março. O Águilas é o terceiro e o Orso Março o quinto. Nos últimos 5 jogos, o Águilas venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Urso Março empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula. Grupo C, Deportivo Pasto contra Magdalena. O Deportivo Pasto é o segundo e Magdalena terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Deportivo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, Magdalena venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Deportivo Pasto. Palpite, casa vence, empate e anula. Grupo D, Pereira e La Equidad. O Pereira é o quarto e La Equidad terceira do grupo. Nos últimos 5 jogos, Pereira venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, La Equidad venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, também venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Pereira. Palpite, casa vence. La Liga 2, playoffs de acesso, jogo de volta. Oviedo contra Almeria. O jogo de ida foi 2-1 para o Oviedo. Nos últimos 5 jogos, Oviedo venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, Almeria venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, casa vence, empate e anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Turma, vale ressaltar que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo tiveram os seus jogos cancelados por conta da Copa do Mundo de Clubes. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.